Oi pessoal, boa noite. Mais um Café com Neuro, mais um bate-papo hoje, às 8 horas aqui, com a doutora Marcele Cabanelas, sobre ultrassonografia transcraniana, ultrassonografia craniana, aplicada na clínica de neurologia. Marcele já está aqui, deixa eu fazer o convite para ela. Aqui, a presença de todos, tendo muita live aí, e vocês aí aqui com a gente nessa discussão de neuro. Oi, Marcele, tudo bom? Tudo bom, Magno? Como é que tá? Tudo jóia, obrigado aí, Bem? viu? Tudo. Então, tá um pouco longe, Marcele. Tá longe? Peraí, deixa eu dar um jeito nisso aqui. O pessoal tá chegando, como de costume, né? A gente vai começar, a Marcele só vai ajeitar um pouco o áudio dela, porque para mim tá um pouco longe, eu não sei para vocês. Mas vamos lá, agradecer aí a presença de todos. Meu amigo Pinguim entrou aí também. Muita gente que vem acompanhando a live aí do Café com Neuro durante a semana. O pessoal Vamos está ver acompanhando. agora. Tá? Agora ficou bom, Marcelo. Melhorou? Agora perfeito. Desde Ótimo. já te agradecer bastante aí por ter aceitado esse convite de bater um papo com um tema tão polêmico, né? Assim, eu classificando que é a ultrassonografia transcraniana, né? A ultrassonografia de crânio aplicada na clínica de neurológica, né? De pequenos animais, né? Na rotina clínica, né? Uma série, tu poderias se apresentar? Claro. Magno, eu sou daqui de Brasília, eu sou ultrassonografista volante, atuo aqui em várias clínicas, atendo mais ou menos umas 25 clínicas, e sou conhecida aí por realizar essas vertentes da ultrassonografia, como a transcraniana, também faço a oftálmica aqui, a ortopédica, musculoesquelética, está um pouco aí neuroortopedia, mas fui pioneira aí em aplicar e conseguir fazer disso uma casuística aqui na cidade. Consegui algumas publicações, tem alguns artigos engajados em relação a isso. Também fui um dos primeiros protocolos aí da transoperatória, que, enfim, a gente insere a transcraniana na sala de cirurgia, na varredura de nódulos, para ter até uma margem bacana aí, vocês cirurgiões. E sou ultrassonografista também do abdominal, que é a nossa rotina grande aqui. Venho fazendo esse trabalho de formiga aí, palestras para conseguir conscientizar da importância desse exame na clínica de pequenos. Conseguimos realizar aí em felinos e cães e um grande número aí de animais que ficariam sem diagnóstico, né? Então, é mais ou menos isso aqui que eu trabalho. Já estou na área há uns 12 anos e vou ampliando aí. Estou fazendo especialização em endoscopia também, tudo na área de imagem. Não, muito bom. Ô Marcelo, e o que despertou assim em você esse lado de ultrassom? Quando foi que você decidiu ir para o lado da ultrassom e principalmente da ultrassom mais especializada, né? Que habitualmente a maioria das pessoas só está acostumada na ultrassom de abdômen total. Bom, eu não tinha muita intuito de atuar no campo cirúrgico e nem na clínica. Eu gostava muito dessa praticidade do volante, de você conseguir fazer seus horários. Aí, uma vez na clínica, logo no início da graduação, eu já me interessei na área, então foi muito bacana, porque eu estudei e me graduei junto com a ultrassonografia. E quando eu terminei o avançado, o abdominal completo, tinha alguma coisa dentro de mim que eu falava, não é possível, eu preciso, se for para fazer ultrassom, eu vou fazer do corpinho inteiro desses bichos, né? E aí parti para a ultrassonografia do crânio, fui da primeira turma da Cibele, lá de São Paulo, que é referência aí na área. E a gente, depois que formou, eu fui atrás, entrei aqui na UNB, fiquei com o Rabelo, com neurologistas aqui da área também, tentando aplicar e a gente aferindo aí pressão intracraniana, vendo as imagens, fazia depois necrópsia para ver se o que viu batia, né,
com aquilo que a gente estava vendo e se de alguma forma aquilo realmente era aplicável, né, na rotina de pequenos. Então, o resultado foi aí casuísticas incríveis, diagnósticos bem bacanas, atingindo aí um número enorme de animais que ficariam sem diagnóstico. E fui logo para essa área, então eu faço esse trabalho aí de formiga da conscientização. Agradeço a oportunidade, porque é uma ferramenta bem prática para a gente aplicar na rotina. E, enfim, foi esse lado que foi me despertando essa paixão aí. Joia. O Marcele, a gente já está habituado a solicitar, né, o exame de ultrassonografia no abdômen total. Então a gente já sabe em que momento solicitar como solicitar. Quando a gente fala de ultrassom craniana, né, quando e quais as indicações que a gente tem para esse exame? Olha, qualquer alteração do sistema nervoso central, Magno, você pode estar solicitando esse exame. O que mais, né, me procuram? O animal está com convulsão, head tilt, a cabecinha pende só para um lado ou para o outro, crises de epilepsia constantes, suspeitas de neoplasia, animais politraumatizados que sofreram um acidente, traumatismo craniano. O legal de fazer para politraumatizados ou suspeita de traumatismo craniano é que você consegue acessar a linha de fratura ali e consegue ter imagens belíssimas. Então, assim, eu costumo dizer, todo mundo fala, é só para ver hidrocefalia, né? Que a gente no laudo diagnostica ventriculomegalia. Qualquer alteração que você suspeite do sistema nervoso central, esse exame consegue entrar aí na rotina clínica de uma maneira bem prática, igual é solicitado o ultrassom abdominal, Magno. Marcele, no ultrassom abdominal, na ultrassonografia no geral, a gente sempre pensa que o osso ele é um empecilho à realização do exame. Então, se tem esse preconceito, né, que eu falei da questão polêmica aí, da ultrassonografia do crânio, justamente pela barreira óssea, né? Para a gente que trabalha com neuro, a gente sempre pensa na ultrassom em pacientes que têm hidrocefalia, que têm a fontanela aberta, né? E a gente só pode fazer, a gente só consegue. Quais são as janelas acústicas? É só ali na fontanela aberta ou tem outras janelas acústicas também? Então, o protocolo, eu até peguei esse crâniozinho aqui de referência aqui Show, para show, a gente show. mostrar aqui. O protocolo, existe protocolo, Magno, já tem publicação disso, temos vários artigos científicos que, inclusive, descrevem a técnica. A janela fontanela, que é aqui, quando tá, né, o animal está com ela aberta, por alguma malformação, com certeza é uma janela muito rica, porque a gente consegue um acesso direto no parênquima encefálico. Então, não tem o osso, como você mencionou, ali dificultando, né, o exame ou diminuindo a qualidade daquele feixe sonoro. Então, quais são as janelas que a gente acessa, além da fontanela? Que não precisa, então, esses animais só terem essa suspeita de ventriculomegalia, como eu disse para você. Neoplasias, coágulos, hemorragias, a ventriculomegalia em si, porque temos parâmetros publicados de mensuração de ventrículo, a gente pode, inclusive, falar sobre os graus daquela... Não adianta só dizer, tá com hidrocefalia, ventriculomegalia. Tem graus publicados, tem parâmetros, então a gente consegue dizer se é severo ou não, se é muito grave, se está cometendo ali terceiro ventrículo. Então, além da janela fontanela, a gente acessa aqui a janela temporal, que o processo zigomático aqui do osso zigomático, inclusive, é um localizador. Eu venho com o transdutor aqui, realizo o protocolo do lado direito e venho com o transdutor aqui e realizo do lado esquerdo. A outra janela é a janela occipital. Importantíssima essa janela aqui, se encontra a artéria basilar, que a gente tem os parâmetros de pressão intracraniana. Então, são dados riquíssimos que nessas 3 janelas a gente não precisa ter a fontanela aberta. Tá? Agora, a polêmica do osso craniano. Realmente, ele dificulta, ele tira a qualidade do exame com pacientes acima de 10 quilos.
Então, há publicações, temos referências de que o exame de ultrassonografia do crânio ele pode ser realizado em animais até 10 quilos. É aí a nossa única limitação da técnica. Então, o pessoal fala, Marcelo, tem 11,5, tem 12 quilos. Eu já fico um pouco receosa ali entre 9 e 10, porque você já perde um pouco de qualidade. Então, eu preconizo realmente não ultrapassar esses protocolos e fazer nesses animais. Por quê? Porque a calota craniana de animais até 10 quilos é fininha e o feixe passa, conseguimos aferir as artérias cerebrais, fazer o Doppler cerebral aí, ter, né, que inclusive é uma vantagem desse exame, do exame diagnóstico estático, da gente conseguir aferir essas artérias. Então temos artérias médias, artérias caudais, as rostrais e a basilar. Então são inúmeras ali no círculo de Willis, da parte de irrigação inteira encefálica, que dá dados valiosos se há uma isquemia só em lobo frontal, em lobo temporal, se há algo ali próximo ao cerebelo, ali com artérias caudais. Então, são dados muito importantes para a gente saber se o animal tem um prognóstico reservado, quais são as chances, quais são as sequelas, que são dados que a imagem estática não fornece. Então, para algumas doenças, Magno, temos aí até artigos que entram nessa guerra de que, inclusive, a ultrassonografia do crânio é padrão Gold. Então, para Eu já muitos escutei exames. falar, inclusive, que a ultrassom ela te dá um detalhe na avaliação cerebral tão boa ou até melhor que desde que não tem empecilhos, né, como o osso craniano, que é a ressonância. Você falou aí, Marcele, da questão do peso do paciente. A raça do paciente, ele também altera? Por exemplo, braquicefálicos, ou então aquelas raças que têm uma musculatura muito grande. Por exemplo, eu tenho um American Bully. O American Bully tem acima de 10 quilos, né? Mas vamos para os menorzinhos. Essas raças mais musculosas, braquicefálicas, elas oferecem alguma dificuldade mais, os felinos, ou não? É só realmente o peso? É só o peso. Ainda há muito poucos estudos, mas a musculatura ela não impede e não impede a qualidade do exame. Então, em braquicefálicos conseguimos realizar, tem aí uma casuística até grande, porque eles têm aí malformações, né? Então, congênitas. Felinos também conseguimos realizar, não tem nenhuma restrição de raça. Realmente, a única limitação são vocês lembrarem, você clínico, o pessoal da neurologia, neuroortopedia, que até 10 quilos a gente consegue ajudar esse animal com imagens belíssimas e fechar diagnósticos diferenciais. Passou de 10 quilos, é a única limitação. Sem restrição de raça. Os felinos são um pouquinho mais agitados, a gente sabe que até no exame abdominal aí a gente tem um pouco de dificuldade, mas nada que um auxiliar, um técnico posicione a cabecinha, ele fica ali sentadinho, o pessoal vai segurando a cabecinha, eu não costumo ter problema. Felinos um pouco mais agitados, né? E também a casuística para felinos é bem menor. Mas não há restrição de raça, nada de musculatura vai impedir que a gente realize esse exame aí, tá bom? Marcelo, quando a gente vai fazer, por exemplo, ultrassonografia ocular, a gente utiliza transdutores de maior frequência. Quando a gente fala de ultrassonografia transcraniana, existe um transdutor especial? Qual a frequência desse transdutor? Linear, microconvexo, setorial? O que eu devo utilizar? Pessoal aí da área que quer aprofundar, quer começar a estudar, não tem um transdutor específico. Claro que é o convexo que a gente usa, só que eu utilizo, por exemplo, o linear quando a fontanela está aberta, porque aí a gente tem imagens belíssimas. Então, qualquer transdutor, você da área, pode estar conseguindo realizar esse exame e proporcionar aí imagens belíssimas. Eu utilizo o convexo, o microconvexo, o linear e o microlinear. Depende do tamanho do paciente. Se ele está ali perto dos 9 quilos, já é um animal maiorzinho, eu vou com o convexo.
Se ele é menorzinho, o microconvexo. Eu gosto muito, eu particularmente utilizo muito o microconvexo, que eu consigo acessar todas as janelas e também consigo aferir ali o Doppler, as artérias cerebrais de uma maneira bem bacana. Então ele varia ali entre 5 a 8 a frequência, e o do meu linear ele vai até uns 14, 15, por volta disso a frequência, tá bom? É claro que a Show. tecnologia vai mudando aí, e quanto maior a frequência, menor a profundidade. Porém, se for um neonatozinho com a fontanela aberta, o parênquima encefálico é isso aqui. Você consegue fazer ali imagens até com o linear. Joia. Eu dar aqui um parênteses, um abraço pro pessoal aí da Colômbia, né, que está assistindo a gente também aí, acompanhando aí a live. Pessoal, deixa as perguntas um pouco para o final da live, que eu me perco se eu ficar lendo, aí vai passar as perguntas, tá? Então, nas nossas lives, as perguntas sempre no final para não se perder, tá bom? Marcele, em 2017 eu estava discutindo com o Simon Platt, né, sobre acidente vascular encefálico. E lá na hora da aula, eu até estava conversando com ele nessa discussão sobre avaliação Doppler cerebral para auxiliar no diagnóstico de acidente vascular encefálico. Qual a tua opinião sobre isso? Tem muita casuística disso, Magno. Eu acho que é de grande valia. Por quê? Porque, como eu disse, se for qual a região que está aquela lesão, aquela suspeita, claro, com um conjunto de exames complementares, vem a ferramenta Doppler, então, aferir ali, e ela consegue dizer para a gente se tem uma vasoconstricção, ou se há uma vasodilatação, ou se há ali uma interferência hemodinâmica. Então, o grande barato daí da ultrassonografia do crânio é a ferramenta Doppler. A gente sabe aí que precisa de muita experiência, porque se a gente não consegue equalizar, vamos dizer assim, o nosso aparelho de ultrassom, a gente cria a doença e não consegue fazer uma avaliação. Mas para isso temos vários artigos científicos para nos guiar e é de grande valia. A gente está tentando publicar aí alguns artigos científicos até para a revista canadense, inclusive de acidente cerebral vascular, a importância do ultrassom no conjunto de informações para aquele paciente e até para vocês conseguirem atuar aí de maneira rápida, conseguindo reverter aí, né, grandes sequelas e grandes casos aí que talvez não teria essa informação no exame só estático. E também no controle ali da dor, sabe, Magno? O pessoal até anestesistas, eles vão atuando ali comigo no transoperatório para as informações de vasoconstricção, vasodilatação, até para controle ali de dor do paciente. Então é bem bacana. Eu levanto a bandeira, eu acho que sempre tem que acrescentar, sabe? Não, com certeza. Marcele, a gente já tem definido, por exemplo, índice de resistividade, índice de pulsatilidade já das artérias cerebrais? Temos sim, principalmente da basilar ali. Tá? A gente, acima de 0,8, a gente costuma dizer que já começa aí um fluxo turbulento, uma vasoconstricção ali do índice de resistividade. Então a gente tem vários parâmetros, inclusive por quilo dos animais aí. E eu tenho alguns que, infelizmente, é uma burocracia muito grande a gente conseguir algumas publicações, mas eu menciono, inclusive no capítulo do último livro que saiu da área aí de ultrassonografia em cães e gatos, eu consegui colocar ali a minha experiência, apesar de não ter conseguido publicações ou um número grande, para a gente conseguir aí, então, desmistificar esses valores, esses índices de resistividade e até aprofundar esses valores. Então, como eu disse para você, Magno, tem inúmeros parâmetros, a medicina humana utiliza muito, inclusive na pediatria, né? É uma ferramenta aí muito utilizada no dia a dia. E eu costumo muito complementar com o oftálmico, né? Já faz barba, cabelo e bigode. Eu já entro ali, vejo ali a artéria oftálmica ali e a gente consegue, inclusive, fazer uma conexão entre essas artérias ali de todo o sistema nervoso central e se o animal vai ter uma sequela de ficar cego ou não. Enfim, tá tudo bem
conectado ali. Ah, ótimo, ótimo. Ô Marcele, Você realiza aí em Pernambuco, tem alguém que faça esse exame aí, Magno? Como é que é então, isso? aqui no hospital eu faço a ultrassonografia transoperatória, né? Então, até Uhum. no meu experimento que eu tive, nas cirurgias transcranianas que eu realizo, eu utilizo a ultrassonografia. Porém, né, é transoperatória, a gente não tem a barreira óssea. E, assim, as imagens são belíssimas, né? A gente, em tumores, você consegue delimitar bem a região do tumor. Então, dá para a gente que está fazendo a cirurgia uma segurança bem maior, né, da região que você está retirando, se você está retirando o tumor por completo ou não, né? Então, eu acho bem bacana transoperatório. Eu não tenho experiência no acompanhamento clínico, né? Já fiz algumas assim por modo experimental meu, né, pela janela occipital para ver a questão do índice de resistividade e tal, mas rotina clínica, não, eu não utilizo o exame por causa do preconceito que eu tinha com a questão óssea, né, da janela acústica. Eu não vinha na minha cabeça essa janela acústica para eu poder acessar um encéfalo ali, e é a pergunta que eu vou te fazer. Por essas janelas acústicas, além da avaliação Doppler, avaliação de vasos, eu consigo enxergar, vamos assim dizer, o encéfalo, eu consigo delimitar as meninges, eu consigo ver o tálamo, o que é que eu consigo ver? Todo parênquima encefálico, Magno, a gente consegue ver todo tálamo, terceiro ventrículo, a adesão intertalâmica, todo o hemisfério cerebral. A gente, inclusive, delimita os sulcos, tem o pré-silviano, o supra-silviano. A gente consegue, por exemplo, Caramba! temos a doença de Alzheimer canino, né, que não é muito descrita ainda, mas eu tenho reparado que a gente consegue ver uma hiperecogenicidade e delimitar os sulcos ali, porque a gente se localiza justamente pelos sulcos, como eu falei a vocês, para conseguir fazer com que vocês entendam o nosso laudo. Então, todo o parênquima encefálico, a varredura é completa, no crânio inteiro, hemisfério cerebral esquerdo e o direito, fazendo todas as inclinações e a varredura, a gente consegue avaliar todas as estruturas, parte de cerebelo, ali janela occipital, medula oblonga, medula cervical, ali a porção caudal de cerebelo, a gente consegue ver espaço subaracnoide. Então, assim, muitos, ali síndrome de Chiari-Lai, que é muito comum a gente diagnosticar ali uma protusão do cerebelo ali na janela occipital, né, aqui na porção traseira. E aqui eu costumo avaliar até animais acima de 10 quilos. Eu sei que o protocolo a ser seguido é até 10 quilos. Vou ficar repetindo isso aqui bastante para entrar na cabeça de todo mundo e saber como solicitar esse exame, devido à calota, né, craniana não ser tão espessa. Mas acima de 10 quilos, eu vou, porque quando a gente abaixa o focinho do animal, a gente consegue essa abertura aqui que não tem mais osso. Então a gente acessa toda a porção de cerebelo, neoplasias cerebelares ali, vê a medula oblonga todinha e uma porção da cervical e aproveitamos e fazemos uma basilar. Então, acima de 10 quilos eu também estou fuçando, estou tentando ver em que a gente pode acrescentar. Esse Enfim, ponto aí é bem importante, Marcele, porque assim, uma das indicações que quem trabalha com neuro é a coleta do líquor, né? E uma das contraindicações da coleta do líquor é a herniação cerebelar, né? E, então, a utilização da ultrassonografia, a gente pode, então, assim dizer que seria obrigatório, né, para a realização desse exame, né, para te dar uma segurança melhor, nos dar uma segurança melhor de não ter, então, uma herniação cerebelar, né? Porque com certeza. alguns Guiada, né, veterinários, Magno? pois é, alguns veterinários hoje, para fazer, inclusive, a punção para a coleta do líquor, ele realiza exame tomográfico, né? Então, que é um exame muito mais caro, oneroso para o proprietário, né? E não é todo local que tem, né? E como você mesmo faz o teu serviço, você vai até a clínica, né? Então, aonde for, se você tiver um ultrassonografista que saiba fazer, então vai nos dar segurança aí nesse procedimento, e é uma solução, acredito ser,
bem barata comparado à tomografia, que é o que a gente mais vê Solicita a gente. solicitação, né? Sim. Então fica bacana. Agora, eu estou realmente assim de boca aberta, sabe, Marcelo? Porque eu realmente eu não conheço esse exame, né? Eu vejo alguma coisa em seres humanos, né? Você falou do Alzheimer canino, eles têm até um padrão realmente de ecogenicidade em seres humanos, né? Quando a gente vai avaliar, fazendo uma comparação com o abdômen, né, então a gente sempre avalia a ecogenicidade do córtex renal, compara com a ecogenicidade do baço, né? Então, quando a gente vai transpor isso para o encéfalo, como eu vou comparar essa ecogenicidade? Como é que eu vou definir se aquele parênquima daquele animal é o adequado? Magno, então, não tem uma diferença muito grande como no abdômen. Por quê? Porque o parênquima encefálico, vamos dizer assim, ele é mais homogêneo, né? O que a gente consegue ver de diferenciação são, né, os vermes cerebelares ali, que são um pouquinho mais hiperecogênicos em relação ao parênquima encefálico, mas o parênquima encefálico como um todo, ele é muito homogêneo. Então não precisa muito dessa comparação. A comparação que a gente faz realmente são com os ventrículos, que são mais anecogênicos, né, mais pretos, a gente consegue comparar e delimitar a ecogenicidade, né, com anecogênico para hipoecogênico do parênquima. Por exemplo, os ventrículos que têm líquido anecogênico e o parênquima encefálico todo hipoecogênico. Outro guia nosso comparativo, como você disse, para conseguir delimitar. Então, como a gente já sabe que ele é homogêneo por inteiro, se tem uma neoplasia, a gente já consegue ver uma neoplasia hiperecogênica, delimitada ali naquele lobo frontal, ou lobo temporal, ou até mesmo no cerebelo, ou no próprio plexo ali, a gente consegue ver vários tumores, né? Ele fica aumentado com a cor mais esbranquiçado, com o tom de cinza mais esbranquiçado aí no vulgo para o pessoal. E, enfim, a gente vai diagnosticando. O diferencial disso é porque, às vezes, as lesões têm horas, por exemplo, uma hemorragia, se eu fizer o exame agora, que aconteceu, tem meia hora, e fizer daqui 2 horas, já começa a mudar a ecogenicidade. Aí que a gente vai comparando ainda mais, tá bom? Mas, por exemplo, a gente tem guias. A fissura longitudinal do cérebro, ela é toda delimitada ali no exame, que divide os hemisférios cerebrais, e por ali a gente já se localiza onde está o ventrículo, onde está todo o parênquima encefálico. O tentório ali do cerebelo, que é a parte óssea dentro do crânio todo, é um localizador, então a gente vai ver ele hiperecogênico, e lá dentro o cerebelozinho, ele faz um V. A gente diz que ele faz um V assim na imagem. Aqui o osso e aqui dentro está o cerebelo. Então esses guias da fissura longitudinal do cérebro, o cerebelo, são a hiperecogenicidade ali do parênquima encefálico, tá bom? Mas como um todo, ele não tem tanta diferenciação igual a gente vê no abdômen. Então, é até mais prático, mais simples da gente descrever as doenças, né? E aí junta com o Doppler ali. É um pouco complexo, mas não é um exame demorado. Eu demoro em torno aí de 20, 25 minutos para realizar o exame, já aferindo ali Doppler. É claro que o animal ali no Doppler tem que ficar mais quietinho. Se ele é muito agitado, a gente dá um sossega-leão ali, mas nada invasivo. Tá? Mas 99% dos exames que eu fiz eu nunca anestesiei. Então, essa é a minha bandeira. É você não precisar anestesiar o animal para submeter ele a um exame belíssimo, né, do sistema nervoso central. E essa é uma das vantagens. Você consegue fazer ele qualquer clínica. Eu costumo dizer que a gente entra ali na parte da internação, ali na própria baia, já consegue fazer todo o exame sem ter que locomover o animal para o centro diagnóstico ou colocar ele, submeter ele ali ao aparelho de tomografia. Então, não menosprezando a tomografia, não há que se comparar. Esse é melhor que aquele. Cada um tem a sua particularidade, mas a vantagem é essa: não anestesiar,
ser acessível. Com certeza, comparado aí, como você disse, as punções se tornam mais no final do pacote, que a gente sabe que a neurologia né, causa muito desgaste àquele paciente, não só no bolso, né, Magno, como em todo o tratamento e na tomografia. E aqui em Brasília, por exemplo, a gente não tem ressonância. Vocês têm ressonância aí? Não, ressonância só tem em São Paulo e Rio de Janeiro, né? No Aqui Brasil também todo, pelo ainda que eu não conheço, temos. Curitiba também utiliza, mas utiliza de seres humanos, né? Tem lá um hospital que faz. Mas na veterinária só Rio e São Paulo. Aí eles fazem uma vertente em Curitiba para acessar o AR? Pelo Brasil os neuros têm os seus contatos, né? Mas assim, São Paulo e Rio de Janeiro são os oficiais, o resto é oficioso, né? Isso. Não, assim, Marcelo, eu tô de boca aberta, o pessoal também está falando que tem em Porto Alegre também. Eu tô de boca aberta, né? Eu acho que como muitos aqui que eu tô vendo, da riqueza que é o ultrassondar. Eu conheço essa riqueza no transoperatório, com a janela, mas sem a janela realmente eu não conhecia, tá? Realmente, desde a primeira conversa, das conversas que a gente vem tendo, né? A Marcela tem um canal lá no YouTube, pessoal, muito bacana, né? Só me recordo o nome do canal, É Marcela. Cabanelas Ultrassom. Cabanelas Ultrassom, que Isso, ela inclusive fala, ela lá tem explica, um né? dos vídeos lá que eu digo quando solicitar. É um videozinho de 10 minutos, é bem bacana de assistir, porque eu usei um animalzinho de verdade, né, para a gente demonstrar para vocês, clínicos e especialistas, como ele é realizado, para a gente conseguir desmistificar de que é um exame intangível, que a gente não consegue aplicar ele. Aqui a gente tem uma casuística enorme. As pessoas me chamam muito, porque animais, Magno, cardiopatas que não podem se submeter a uma anestesia, ou pacientes muito idosos, pessoal aí, os neonatos, enfim, uma série de animais que ficariam sem diagnóstico, a gente consegue entrar e conseguir diagnosticar. Para você ter uma ideia, aqui no centro de especialidades que eu trabalho, muitas vezes o neurologista ele nem solicita a tomo quando a gente já consegue fechar diagnóstico ali. E na transoperatória é uma coisa incrível, né? Eu não sei você, como você faz, a gente É bolou todo belíssimo, um é bolo para belíssimo, belíssimo. macecia, a gente coloca o transdutor dentro de uma luva. Inclusive, eu dou o meu transdutor na mão do cirurgião e eu que vou guiando para a esquerda, para a direita, fica igual videogame ali mesmo, porque É a isso. gente não, porque a gente está, né, contaminado e ele não. E aí a gente coloca eu até no livro aqui da ultrassonografia tem uma partezinha do meu capítulo lá de transcraniana que eu menciono o transoperatório e o protocolo que a gente coloca capa de videocirurgia ali no transdutor, Isso, né? E a luva, e isso. conseguimos entrar ali, fazer a varredura toda. É bem bacana. Depois que eu comecei com essa do crânio, eu consigo aplicar aqui, tem grandes cirurgiões que aplicam muito, doutora Bianca, para varredura hepática, a gente faz varredura, biópsia, punção, trucute, guiado junto com o ultrassom para ajudar a gente a chegar lá no endereço certo. Então é bem bacana o transoperatório aí, eu adoro. A ultrassonografia transoperatória eu acho que é uma realidade cada vez mais presente, não só em crânio, né, mas também em abdômen, né, quando a gente vai operar, por exemplo, neoplasias em fígado, neoplasias em baço, a utilização, né, da ultrassonografia transoperatória é bacana, te dá segurança dali da delimitação do tecido, do que retirar, questão de vasos sanguíneos. Então, para a gente que faz cirurgia, é muito bom, muito rico, essa imagem muito boa. O Marcelo, voltando para a área da neuro, a gente tem algumas doenças que a gente sente muita falta da ressonância para dar um diagnóstico, uma indicação diagnóstica. Vamos falar aí da MEG. Na ultrassonografia, eu conseguiria ter padrões que me sugeririam que meu paciente tem MEG, Sim, por com exemplo? uma hiperecogenicidade difusa ali de parênquima, a gente já, né, claro que tem que ter aí a experiência da varredura do parênquima encefálico normal, mas quando a gente vê uma hiperecogenicidade ali
difusa, a gente consegue direcionar para essa suspeita, Magno. Com certeza. Show, show de bola. É bem Eu tô amplo, é assim, bem eu amplo. tô ansioso para ver imagem mais ainda, para poder. Você está, inclusive, eu acho, fazendo algum curso, né? Ou preparando algum curso, inclusive, de ultrassom transcraniana. Se não tiver, pelo amor de Deus, faça, porque eu sou o primeiro a estar matriculado. Sim, ó, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo esse livro aqui que saiu, é o último de 2019, tem todo o capítulo aqui da transcraniana. Eu estou fazendo um e-book para disponibilizar aí, para o pessoal que fala, mas eu tenho que comprar o livro inteiro, é muito caro e eu não consigo acessar esse seu capítulo do crânio. Já está quase pronto o e-book aí de transcraniana, então vou disponibilizar aí para o pessoal gratuitamente, tá bom? E ele vai dar Muito bom. uma noção de como estudar essas doenças. E eu tenho uma casuística, um acervo muito grande que também está publicado aqui. E junto aí com mentorias, consultorias, o pessoal me solicita muito para orientar quem está começando, como fazer. Eles gravam vídeos e me mandam. Então, tem como a gente fazer essa troca. Eu estou aqui para unir todo mundo e colocar aí, disseminar esse número de informações que a gente tem com a ultrassonografia do crânio, tentando tocar aí o coração da galera do ultrassom para ir buscar estudar a área. Eu vou ter aí videoaulas bem bacanas, com mentorias, consultorias, mas enquanto isso a gente está fazendo os lives e proporcionando aí vídeos gratuitos no canal do YouTube. O pessoal aí segue lá, tem parte de oftálmica também. Eu até vi, tem uma galera aí, o Hélio, Exivânia aí prestigiando a gente. Obrigada, gente. E lá no canal eu consigo dizer um pouquinho de cada. Eu até vi uma pergunta aqui sobre nervo óptico e a gente essa é a parte oftálmica, né, Magno? Saindo um pouquinho aqui. A gente Não, sem consegue sim problema. aferir, tá? E ter uma imagem de nervo óptico. A gente consegue ver Você avalia o papiledema. diâmetro da baía do nervo óptico na tua rotina. Isso. Foi a pergunta do Sim. Leonardo. Sim, a gente O, inclusive tem uma inflamação retrobulbar que vai também, né, danificando ali a parte intracraniana todinha, com nodulações ali em lobo frontal, que já pega a região retrobulbar. Por isso eu falei que a ultrassonografia oftálmica muitas vezes está associada com a do crânio. Eu já realizo as duas, porque muitas doenças, Magno, o animal tem cegueira culminante, ninguém entende. Ele tem 2 anos de idade, né? 3 anos de idade. Então, complementa aí os dois. não sei. Marcele, eu dando uma lida, olhando alguns papers, eu já vi, não tive essa experiência ainda, da utilização transcirúrgica de ultrassonografia em cirurgias de coluna, de medula, para avaliação da medula. Tu tem alguma experiência sobre isso? Seria, no caso ali, para a gente ver a questão da ecogenicidade da medula, um dos medos, né? Vamos dizer um medo, mas uma das precauções que a gente tem quando opera a coluna, quando a gente tem um trauma de medula grande, né? É justamente ver como é o comportamento dessa medula, a degeneração que a gente tem nessa medula. Tu tem alguma experiência? Olha, eu fiz alguns exames com ortopedistas, mas a gente ficou acompanhando ali o pós-operatório para ver se ia ter uma calcificação. Então, o antes e o depois. A gente até no laudo coloca as imagens antes, o exame antes, junto com toda a toma ou a ressonância, que for o caso, e o depois, né? No acompanhamento de calcificações, mas ali é mais ou menos a experiência que eu tenho, tá? Mas com o transdutor linear, né, a gente consegue ali ter uma varredura ter uma imagem bem bacana. Se estiver muito calcificado, dá uma confusão ali na imagem, né? O que é osso, o que é a calcificação. Mas eu tenho pouca experiência nisso, não faço muita coluna, só faço mesmo quando alguém pede e nem realizo assim, me chamaram para fazer uma ultrassonografia de coluna. Mas a gente dá uma olhada mesmo na curiosidade ali. Você costuma passar o transdutor ali e acompanha, Não, Magno? não, 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 né? não tenho esse costume. Eu
venho lendo sobre um pouco sobre isso na rotina cirúrgica, eu acho que mais do Japão. Esses papers são pesquisadores, eu acredito que seja do Japão, né, que eles estão utilizando a ultrassonografia em cirurgias de coluna, né? Eu achei bem interessante. Então, quando comecei a conversar contigo, caramba, será que já está sendo também aplicado, né? Eu não conhecia essa aplicabilidade toda da ultrassom transcraniana, vai que na medula também já estão aí realizando, né? Ah, mas eu não duvido não que evolua muito para esse lado aí. É um exame muito prático, né, Magno? E tá à beira-leito, que a gente fala, tá ali tá na mão, assim, e a maioria das clínicas tem um profissional lá dentro e eu acho que nessa parte aí do transoperatório, se tiver a união, quanto mais ferramentas, eu acredito que seja melhor. Mas experiência pouca, mais para calcificação mesmo, ali em coluna, ali na parte, né, medular. Joia. E Vamos você ver aqui. estudou ultrassom, foi também? Você... Então, na minha formação eu passei por algumas áreas, né? Eu sempre gostei de neuro, de cirurgia, só que eu tive... Aqui tem um hospital em Recife, que é o Hospital da Restauração, que é um hospital humano, público, e que lá eu aprendi que a gente que trabalha com pacientes críticos, a gente tem que entender de todas as áreas um pouco, né? Para poder até saber que aquele exame, quando indicar a especialidade e tal. Então, e por eu gostar muito de cirurgia, de neurocirurgia, e crânio para mim é eu sempre encarei como um desafio, né? Eu vi que a gente precisava de detalhes durante a cirurgia. A gente o encéfalo é uma estrutura muito nobre, em que a gente não pode ficar tendo muito movimento, causando lesões ali. Então a gente tem que ser mais preciso na nossa manobra cirúrgica. E a ultrassom, por eu já ter tido contato muito, porque na nefrologia, né, que eu trabalho há muitos anos também com a parte de nefro, então eu trouxe para neuro, para minha rotina, mas só cirúrgica, não diagnóstica, né? A gente consegue ver, por exemplo, o tumor perfeito, né? A gente consegue ver ali Todo o contorno, né, ali da todo o neoplasia. contorno, edema perilesional, né? Então você consegue, muito bacana, muito interessante mesmo, transcirúrgico. Estou realmente bem ansioso para fazer transcraniano, né? Assim, na Isso. avaliação de rotina, mas bem, bem curioso mesmo. Ô Marcelo, vamos ver se alguém, as perguntas, eu estou vendo que aqui, Como é Leonardo, que... seria para estimativa indireta da pressão intracraniana a utilização do Doppler? Eu acredito que seja isso a pergunta, Marcela. Sim, a gente ali em janela occipital, né, como eu falei para vocês aqui, a gente direciona a cabeça do animal um pouquinho para baixo, acessa ali vemos medula oblonga, medula cervical, e a gente consegue aferir toda a artéria basilar e com isso temos parâmetros publicados de pressão intracraniana. Então a gente consegue bater o martelo se há uma vasoconstricção ou se há uma vasodilatação pelo índice de resistividade. Então há parâmetros publicados em relação a essa artéria, é muito utilizada aqui, como eu disse, o pessoal da anestesia no transoperatório fica ali, como é que tá a basilar? No controle da dor e em traumas, a gente consegue ver se tem neoplasias que estão comprimindo ali aquela região e consegue, então, entrar com um protocolo imediatista, um protocolo que vai dar um diagnóstico muito melhor e um pós-tratamento muito melhor do que se a gente não tivesse essas informações. Então, a artéria basilar é o ouro da ultrassonografia do crânio. E ali pela janela occipital, eu digo, repito, que a limitação da técnica é animais até 10 quilos, devido à calota craniana, porém, em animais acima de 10 quilos, eu consigo aferir a artéria basilar, porque não há o osso ali impedindo que o feixe sonoro entre e faça a varredura daquela área. Então, a gente acessa ali o cerebelo, a basilar, cervical e oblonga, as medulas, e, enfim,
consegue parâmetros incríveis de vasoconstricção e vasodilatação, até dor. Animais que estão ali com head press, pressionando a cabecinha na parede, fica pendulando a cabecinha, isso tudo é a pressão. Em todas, Magno, que eu vou olhar, que tem head tilt, que tem head press, que o animal está dando convulsão, grande parte está com a artéria basilar ali alterada. Então, é uma aferição muito importante. Pessoal da ultrassonografia não é um mistério. Inclusive, vai ter aí vídeos de Doppler vascular de artérias cerebrais, eu falando somente sobre isso, como vocês conseguirem se localizar e como vocês conseguem equalizar ali o aparelho de vocês para conseguir aferir isso e ajudar o pessoal aí na clínica. Tem centros aqui, clínicas que eu trabalho, que nem tem neurologistas, mas eles já sabem que eu faço ali o controle da basilar e já pede, Marcelo, tem como aferir a basilar? Eu já vou, né? Ali, questão de 5 minutos, a gente está com esse dado na nossa mão. Então, é muito bacana aí. Muito bom mesmo. Ó, Pessoal aí, o Atos da área, galera em peso aí. A Laura pergunta, qual a limitação do ultrassom em relação a tomo? Como eu disse, não é uma competição, tá, pessoal? É um conjunto. Por exemplo, o Magno, quando ele não vai fazer uma cirurgia se ele não tiver uma tomografia, até porque ele precisa acessar o endereço. Só que a tomografia não falou para ele de artérias cerebrais antes do exame. Então ele não sabe se aquele animal está com a pressão intracraniana aumentada, se a artéria rostral, a média ou a caudal está alterada, se aquela lesão está de alguma certa forma. A gente diz que o cérebro é igual o rim, ele é muito inteligente, né? Ele consegue fazer com que haja um equilíbrio ali. E daqui a pouco os vasos estavam alterados e por mecanismo compensatório o cérebro já consegue equalizar ali. Porém, não há é melhor que a tomo. Tem artigos científicos que dizem que determinadas doenças não se solicita nem a tomo, se solicita o ultrassom. O ultrassom é padrão Gold, tá? Só que é todo um conjunto de informações. Como eu disse, animais que não podem se submeter a uma anestesia ou que não vão fazer uma cirurgia, a gente consegue diagnosticar ali só com a ultrassonografia do crânio, tá bom? O pessoal está perguntando se faz tricotomia. Quando é muito peludo, eu faço tricotomia, mas é raro eu fazer tricotomia, tá? O pelo não vai impedir ali que o feixe sonoro nos dê uma imagem ou uma leitura. Quando é aqueles animais, Shar-Pei, animais com uma pelagem grossa, né? Aí eu faço uma tricotomiazinha ali, mas ali na janela temporal, coisinha pequena. Aqui atrás também, na janela occipital. Tiro um pouquinho, mas eu afasto o pelo normalmente e faço uma janelinha e entro. É muito difícil fazer a tricotomia, tá, pessoal? Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Neurologando.vet. Quais as principais afecções diagnosticáveis pelo ultrassom fora a hidrocefalia? Então, pessoal, vamos lá. Qualquer alteração do sistema nervoso central. Conseguimos diagnosticar hemorragias, coágulos, neoplasias, aventriculomegalia, claro, síndrome de Chiari-Like. Pessoal, ali, o espaço subaracnoide da medula oblonga para cervical. Às vezes o animal tomou uma pancada no atropelamento, ou o head tilt foi tão intenso que ele começa a causar lesões secundárias àquela. Então, qualquer avaliação que é dada em tomografia ou ressonância, como neoplasias focais, neoplasias difusas, meningites, tá? Toda a ventriculomegalia. Se não, o animal tem uma formação congênita ali só vascular, a gente afere com Doppler. Qualquer alteração no sistema nervoso central, a gente consegue dar um diagnóstico preciso para animais até 10 quilos, sempre respeitando aqueles 10 quilos, tá bom, pessoal? Eu sou muito caxias com isso, Magno. Pessoal, tem 10 quilos e meio e 11. Eu já não gosto dos 10 quilos, eu vou ali entre 9,5 e 10 quilos. Eu costumo não fazer, tá? A gente não tem protocolo para isso. Nós temos aí, se vocês forem pesquisar, tem papers, tem artigos científicos, tem livros
publicados com todo o protocolo, como ele é realizado. Então, animais acima de 10 quilos, eu só vou ali em janela occipital para ver a medula oblonga, a cervical, o cerebelo, a porção caudal do cerebelo e aferir a basilar, tá bom? Mas qualquer doença que vocês suspeitem, a gente consegue fechar diagnóstico com a ultrassonografia do crânio, ok? E aí, claro, vamos precisar entrar em cirurgia, não vamos? Vamos complementar com uma tomo? Vamos complementar com raio-x para ver como é que ficou ali aquela pancada no osso, na calota craniana, se teve alguma lesão ali no osso da base, tá bom? Então é bem rico, aí a gente afere um monte de informações. Jóia. Ó, aqui tem o Vete Dom Bosco, ele perguntou, eu acredito, se tua experiência com a biotrofia cerebelar, encefalite de Pug, se tu já tem casos de que a ultrassom ajudou a diagnosticar. Vete Dom Bosco, sim, a gente tem diagnóstico aí com os braquiocefálicos, a encefalite do Pug, a gente vê um padrão de ecogenicidade aumentado em relação ao parênquima encefálico que veríamos no paciente normal. Então, a gente já sugere essa encefalite. Muitas vezes o pessoal pede aí abdominal, eu vejo que tem aí uma encefalite hepática, né? Que a gente consegue diagnosticar aí pelo abdominal, através de, claro, alterações ali em todo a porção ali hepática, mas eu já associei, eu falei, eita, vai ter um aspecto hiperecogênico ali desse cão, com certeza, cerebelar ou do próprio parênquima encefálico. Então, a gente, com essa ecogenicidade aumentada na descrição do laudo, a gente sugere uma encefalite, ok? Que é um padrão inflamatório difuso. Certo, vamos ver aqui, que aqui me deu uma cadê? Neurologando de novo. É possível averiguar redução de volume e degeneração encefálica? Sim, uma das mensurações que a gente faz do protocolo... Marcelo, fugiu o teu áudio. Fugiu? Melhorou? Não. Deixa eu ver se vai. Tá me ouvindo agora? Não. Faz o seguinte, sai e volta. Como que eu saio? Tá, deixa eu ver aqui. Não estou te escutando. Deixa a Marcele voltar. Muito legal, né, essa experiência da Marcele com ultrassonografia e transcraniana. Quando eu comecei a conversar com ela, ela mostrou alguns vídeos. Eu não estou ouvindo bem ela. Vocês estavam ouvindo? Deixa eu ver agora. Marcele? Voltou? Alô? Agora voltou. Desculpa, então acho que o problema estava comigo. Porque o pessoal estava dizendo que estava ok. Eu é que não estava escutando. Nada, Vamos lá. aqui às vezes sai, não sai. É a tecnologia que não dominou o homem ainda, graças a Deus. Não, é o tempinho só para molhar o bico, né? Que a conversa está tão boa, falando tanto, que tem que dar um tempinho para dar uma molhada no bico, como a gente fala. Eu acabei me perdendo aqui nas perguntas. É muita pergunta, Marcelo, que está tendo. Então, eu me pergunto aqui, a pergunta que a gente estava, eu sei que foi do neurologando. Deixa eu só achar ela de novo. Aqui. É possível averiguar redução de volume em degeneração encefálica? Ah, sim. Vamos voltar lá. Então, um dos protocolos para a gente fazer a mensuração a gente chama do manto encefálico. Então, mensuramos os ventrículos e mensuramos o manto encefálico. E por ali a gente consegue ver se há uma degeneração ou não ali, ou até focal. Como eu disse, nós nos guiamos pelos sulcos cerebrais. Então, tem o silviano, o pré-silviano, o suprassilviano. Então, a gente vai vendo toda a ecogenicidade, né? Com o feixe ali emitindo uma hiperecogenicidade e avaliamos a mensuração ali de manto encefálico, né? Que a gente mensura e tem parâmetros aí também, ok? Ok, vamos lá. O Ítalo Rodrigues está perguntando, será que daria para ver mielomalácia ascendente pela ultrassonografia de medula? Pela ultrassonografia de medula?
Foi aquilo que a gente estava conversando, que eu esqueci o nome melomalácea. Ele vai ficando velho, cabelo branco aparecendo e esquecendo de nome. Justamente a pergunta que eu te fiz era sobre a melomalácea, Ah, sim. aí esqueci o nome melomalácea e falei de degeneração. É aquela conversa que a gente estava tendo, que o pessoal está utilizando a ultrassonografia no transoperatório, né, no acompanhamento de cirurgia de medula, né, para ver justamente essa questão de melomalácea. Sim, como eu disse, eu tenho pouca experiência, mas as imagens que a gente conseguiu obter aí, fazendo isso no transoperatório com os ortopedistas, foi justamente o antes e o depois. Então, a gente sempre faz o antes para conseguir, é como se fosse um contralateral, um exame de apoio. Mas eu costumo mais diagnosticar ali para ver o pós-operatório de calcificações, bater o martelo aí em mielomalácia, eu não tenho essa experiência, tá? Não que não possa ser feito. Pessoal curioso aí já é uma área que não está sendo atingida aí, ó, o pessoal precisando. Com certeza. Ó, a Ana Moraes pergunta o seguinte: geralmente qual a frequência do transdutor que você utiliza? Pessoal aí do ultrassom, não tem uma frequência específica. Qualquer transdutor você pode estar realizando o exame. A minha vai de 5 a 8 no microconvexo. No linear, que eu utilizo para acessar a linha de fratura, janela fontanela e janela occipital, vai até 13. Eu utilizo o aparelho da Sonosite, sem fazer propaganda, sem nada, mas pela praticidade dele e, inclusive, por essa diferencial nos transdutores, principalmente o linear e o microconvexo. Mas qualquer frequência que você estiver utilizando no seu abdominal, vocês conseguem adaptar para a ultrassonografia do crânio, tá bom, pessoal? O velho Marcela Marques T180 é aí. bem. O velho Sonosite T180, eu acho que todo mundo já teve, né? Eu Eita, ainda acho que coisa ele boa. usa. Eu Ó, sou, ó eu lá. sou suspeita, eu tive o M-Turbo e passei agora para o Edge. Os transdutores deles são espetaculares. Então, eu costumo ter 4 transdutores, mas como eu disse para vocês, eu faço musculatura esquelética, oftálmica, eu faço oftálmica de serpentes, de tartaruga, então são micro estruturas, então eu preciso ter uma gama maior. Mas você consegue aplicar o que vocês utilizam na rotina de vocês para fazer esse ultrassom do crânio, ok, pessoal? Jóia, tem outra pergunta aqui, eu só não sei o nome direito aqui. É o seguinte: e outra coisa é ter pessoal capacitado para realizar ultrassom disponível, se não é melhor fazer a tomografia? Não, se não era uma pergunta. Desculpa, deixa eu só ver aqui. Mais perguntas. Cadê aqui? Aqui, Marcela, em referência. Pessoal, tem mais pergunta para fazer? A Marcela respondeu tudo, eu consegui ler todas as perguntas de vocês. O pessoal que mandou as perguntas aí para trás, a gente acabou perdendo. Se vocês puderem fazer de Perdendo novo. Aí muito. nem Rod, a Isis, pessoal em peso aí apoiando. Obrigada, gente. Marcelo, você quer fazer alguma consideração? Eu acredito aqui pelo meu relógio, a gente tem mais 2 minutinhos, mas qualquer coisa cair, a gente retorna. Ok. Pessoal, é um exame que você que é ultrassonografista consegue começar a aplicar. Não tenho experiência? Vamos lá, galera. Vamos. Tem vários vídeos que eu disponibilizo. O meu Instagram tem várias casuísticas ali também que no decorrer da minha rotina, em stories, em lives, eu estou sempre mencionando. Como eu disse para vocês, estou fazendo um e-book aí da parte só do crânio para disponibilizar aí para o pessoal que tem muitas dúvidas. Realize mentorias, consultorias. É um exame prático. A gente não precisa anestesiar o animal, submeter ele a um procedimento anestésico. E lembrando da limitação da técnica, de animais até 10 quilos. Acima disso, a calota craniana é muito espessa, então preconizar aí os protocolos que já foram publicados e os experimentos realizados. Ok, pessoal? Pessoal aí de macete para bloqueios e locorregionais. Tenho aí várias imagens em relação a isso. Eu adoro, inclusive, o pessoal da anestesia aí em peso assistindo a gente. A gente vai cair. Estamos com 20 segundos, Marcelo. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai encerrar e vai voltar. Eu queria que você repetisse o teu canal lá do YouTube, né? Porque eu achei bacana, né, as imagens e por onde você também vai dar esses toques, esses macetezinhos, né?
Aqui, vamos lá, vamos cair.